Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro, em uma área de comércio popular conhecida como Saara. Eu vim aqui descobrir qual o real valor de uma mercadoria. Essa camisa aqui, por exemplo, camisa polo, eu adoro. Aqui no Saara, ela custa R$ 12,40. Quanto será que custa uma camisa dessa em uma loja da Zona Sul, hein? Como funciona o mercado? Cada um põe um preço que bem entende? Quem foi o primeiro homem a definir a teoria do liberalismo econômico? E em contrapartida, quem inventou o comunismo? No Globo Ciência de hoje, nós vamos falar sobre economia na visão de dois importantes pensadores, Adam Smith e Karl Marx. Fique com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Qual o nome da senhora? Ângela. Ângela, por que a senhora resolveu fazer compras aqui no Saara? É pelo preço. Eu vim aqui vira e mexe, assim, porque qualquer coisa que você quiser tem, assim. Tem colcha, tem loja só de chapéu, tem loja só de flor. E geralmente é muito mais barato que você comprar em shopping. O que compro aqui é o mesmo produto que eu compraria no shopping. Dá pra pichinchar se quiser um pouco. Pô, nessa loja tava mais barato, aqui tá menos barato, pô, dá pra fazer um desconto. O Leonardo, gente, ele é administrador dessa loja. Aliás, ele faz parte da terceira geração da família que administra o comércio aqui no Saara. Se você tivesse um produto em falta, Leonardo, você aumentaria o preço dele? Olha, Alexandre, aqui no Saara não é bem assim. A gente sempre tem que ter a preocupação de não esquecer do nosso mercado que exige um preço baixo. Se a gente eventualmente começa a flutuar muito o preço, a mexer muito no preço de acordo com a diferença da demanda, a gente certamente pode acabar perdendo a nossa essência e saindo do nosso público-alvo que exige um preço baixo. Olá, tudo bem? Olá. Qual é o seu nome? Sabrina. Sabrina, você sempre vem ao shopping para fazer Sempre compras? venho ao shopping. Por quê? Porque que eu tenho mais comodidade, aqui tem ar-condicionado, tem estacionamento, tem bons restaurantes. Você conhece o Saara? Conheço. Vai lá também? Muito difícil. Por que você prefere comprar num shopping a comprar no Saara, que é mais barato? É mais barato dependendo do que eu vou comprar. Aqui, próximo da minha casa, eu tenho vários shoppings, eu tenho como pesquisar o preço, eu tenho conforto, a comodidade de ter shopping perto da minha residência, por isso eu prefiro ir ao shopping. O Fernando, gente, ele é proprietário dessa loja aqui num shopping. Como é que você coloca o preço nos seus produtos? Olha, na verdade, o mercado determina o preço que a gente vai colocar nos produtos aqui da loja. A gente, na verdade, adequa os custos da loja, coloca uma margem de lucro compatível com o preço que pode ser feito e sempre não deixando de ter a qualidade do produto. O filósofo e economista escocês Adam Smith é considerado o pai da economia moderna. Adam Smith viveu no século XVIII, o chamado século das luzes, e foi influenciado pelas ideias dos filósofos iluministas. O iluminismo defendia o domínio da razão sobre a visão religiosa que dominava a Europa desde a Idade Média. Adam Smith estudou filosofia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. A seguir, foi convidado a dar aulas em Glasgow, na Escócia, onde expôs pela primeira vez as suas ideias sobre filosofia econômica. Em 1759, Smith publicou a sua primeira obra, Teoria dos Sentimentos Morais, cujo conteúdo o tornaria famoso. Os filósofos contemporâneos a Adam Smith estavam divididos em duas correntes. Enquanto uns defendiam que os seres humanos sempre buscam o próprio interesse e a moral seria um artifício criado por eles para evitar que o interesse pessoal predominasse sobre o bem comum, os outros afirmavam que a moralidade era uma dimensão intrínseca da humanidade, ou seja, todos nós seríamos dotados de um sentido moral que nos permitiria distinguir o bem do mal. Adam Smith fomentou esse debate
Ele argumentou que a moralidade nasce a partir das relações humanas e reduziu a moral a uma convenção que resulta da vida em sociedade. Para entendermos melhor a noção de moralidade defendida por Adam Smith, nós vamos conversar com um especialista no assunto. Vem cá. Eu vou conversar com o economista Hugo Eduardo Cerqueira. Ele é professor de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O que era a moralidade para Adam Smith? Essa é exatamente a pergunta que ele tenta responder no primeiro livro dele, A Teoria dos Sentimentos Morais. Smith rejeita a ideia de que a gente só haja por egoísmo, por autointeresse. Por outro lado, ele se pergunta como é então que a gente pode discernir o que é justo do que é injusto, o que é correto do que é incorreto. E a resposta dele é que a gente faz isso se colocando no lugar das outras pessoas e tentando imaginar como é que a gente se comportaria se estivéssemos na situação delas. Por exemplo, se eu te vejo rindo de uma piada ou de um filme, né, eu me coloco no seu lugar, né, e tento imaginar se eu teria o mesmo comportamento. Se eu achar que a sua risada é imprópria, inadequada, que ela é exagerada, por exemplo, ou que ela está mal colocada, eu desaprovo o seu comportamento, a sua risada. Se por outro lado eu imaginar que eu também teria a mesma reação, então eu sou levado a concordar contigo, a aprovar o seu comportamento. Da mesma maneira que eu sei que os outros fazem isso em relação a mim. E, portanto, eu sou levado a moderar o meu comportamento, a buscar um comportamento que os outros possam aprovar. Porque o Smith diz que cada um de nós espera isso dos demais. Cada um de nós sente um prazer especial em ver as suas ações, as suas ideias serem aprovadas pelas pessoas que estão ao seu redor. Agora explica pra gente, a moral, ela não era uma dimensão intrínseca do ser humano, ou seja, ela não nasce do ser humano, assim como também ela não é meramente uma convenção para Adam Smith. O Smith vai dizer que a moral não é algo que é inato, não é algo com o qual nós nascemos, é algo que nós aprendemos ao conviver com os demais. Nós precisamos do espelho do outro para poder colocar em perspectiva as nossas próprias ações, as nossas próprias ideias. Eu preciso me colocar no lugar do outro e ver como ele me vê, como ele me enxerga, para saber se ele me aprovaria ou não. E nesse processo é que eu vou constituindo, então, esse conjunto de valores que a gente chama de moralidade, essa maneira de aprovar ou desaprovar os nossos comportamentos. Adam Smith é considerado o pai da economia moderna. Por quê? A maioria dos economistas toma Smith como fundador da economia porque, segundo esses autores, ele teria separado a economia da política, da teoria moral, onde até então as ideias econômicas eram debatidas. Se você procurar por uma discussão econômica no Aristóteles, você vai encontrar essa discussão nos textos de ética e de política do Aristóteles. Se você procurar isso em autores modernos, Hobbes, Locke, etc., a mesma coisa, né? Smith teria sido, né, segundo essa interpretação que é hegemônica, que é dominante, o autor que pela primeira vez separou os temas econômicos do interior de uma discussão política, como se a economia tivesse uma ordem própria, um funcionamento regido por princípios próprios, distintos, portanto, daqueles princípios que regem a ética ou a política. Para o senhor, é possível juntar a filosofia moral de Adam Smith com a teoria econômica? Eu diria mais do que isso, eu diria que o exemplo de Smith faz falta aos economistas hoje em dia. Eles estão acostumados a pensar a sua ciência como uma física, uma ciência preocupada em estabelecer leis quantitativas. Essa aproximação com a filosofia moral faz muita falta à teoria econômica contemporânea e o exemplo de Smith, então, tem muito a nos ensinar. O próximo passo de Adam Smith foi estudar a natureza e a causa da riqueza das nações. Para ele, o enriquecimento dos países resulta do trabalho de um conjunto de indivíduos que, movidos pelo seu próprio interesse, promovem o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Smith dizia que todo sistema econômico em que existisse a livre atividade dos indivíduos se desenvolveria de forma harmônica. Ele acreditava que empresários e trabalhadores eram guiados pela mesma lei psicológica natural da busca do interesse próprio. Os empresários buscam obter o maior lucro possível e os trabalhadores oferecem a sua mão de obra buscando ser remunerados da melhor maneira. Assim, ele defendia que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma restrição governamental. Está aí, o chamado liberalismo econômico.
Para Adam Smith, a competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda dos preços das mercadorias, mas também a constantes inovações tecnológicas, na tentativa de baratear o custo de produção e vencer os competidores. A competição livre entre os produtores é a alma da economia de Adam Smith. Mas você sabe como as teorias de Smith se aplicam ao mundo globalizado em que vivemos? A gente vai descobrir. Para responder a essa e a outras perguntas, nós vamos conversar com um craque no tema. É o economista Francisco Américo Cassano, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O senhor acha que a economia hoje, do mundo globalizado, se inspira nas teorias clássicas de Adam Smith? Nas minhas aulas de políticas de comércio exterior, eu costumo afirmar que a globalização se iniciou quando Smith, em 1776, elaborou a teoria das vantagens absolutas e evidenciou que as trocas internacionais seriam mais proveitosas se os países produtores de bens com maior vantagem sobre os demais intensificassem a produção nesses bens e passassem a adquirir de outros países os bens sobre os quais não possuíssem vantagens na produção. O mundo globalizado, evidentemente, não se restringe apenas a isso, porém, eu considero que ele tenha uma origem smithiniana. Por exemplo, essa teoria das vantagens absolutas, ela é muito utilizada por que país do mundo atual? O exemplo melhor que a gente pode oferecer é o da China, né? Que passou a produzir e ofertar bens sobre os quais tem enormes vantagens, como mão de obra muito barata, inexistência de carga tributária ou até ínfima carga tributária e principalmente a grande disponibilidade de matérias-primas a preços muito baixos. Então isso tudo faz com que a China tenha uma vantagem absoluta, vantagem competitiva sobre os demais países e ela está inundando o mercado internacional com seus produtos. Agora que você já sabe como funciona o liberalismo econômico, chegou a hora de conhecer uma proposta que contraria tudo o que Adam Smith defendia. No próximo bloco, você vai conhecer as ideias de Karl Marx, o fundador do comunismo. Não sai daí não, que eu volto já já. É rapidinho. Valeu, Cedilson. Valeu você. Tudo de bom. Você acha que é possível viver em uma sociedade com distribuição de renda justa e equilibrada? Para o filósofo alemão Karl Marx, esse era um sonho capaz de ser realizado, não dentro do sistema capitalista em que as máquinas, os equipamentos e os instrumentos de trabalho pertencem a poucos, e sim em uma estrutura comunista baseada na propriedade comum e no controle social dos meios de produção. Karl Marx nasceu em 1818 em Treveris, na época Reino da Prússia. Estudou Direito nas universidades de Bonn e Berlim e sempre demonstrou interesse pela filosofia e pelos problemas econômicos que afetavam as nações. Em Paris, ele conheceu o pensador alemão Friedrich Engels, que viria a ser seu parceiro e amigo por toda a sua vida. Com Engels, publicou o Manifesto do Partido Comunista, o primeiro esboço da teoria revolucionária que anos mais tarde seria denominada marxista. No manifesto, Marx e Engels apresentam os fundamentos de um movimento de luta contra o capitalismo e defendem a construção de uma sociedade sem classe e sem Estado. Em 1867, Marx publicou o primeiro volume de sua grande obra-prima, O Capital. Nela, ele aponta o trabalho como centro da atividade humana, responsável por tornar o homem um ser social. Para ele, o trabalho é o meio pelo qual o homem se relaciona com a natureza, transformando-a em bens de consumo. Marx alega que o preço de um produto no mercado é definido pelo dinheiro gasto com a matéria-prima. No caso dessa fábrica aqui, a matéria-prima é o polipropileno que gera o plástico, mais o dinheiro gasto com as máquinas para produzir o produto e com o trabalho operário, e mais um valor excedente que ele chamou de mais-valia, que nada mais é do que um lucro para o capitalista.
Marx critica o capitalismo porque é um modo de produção que converte os trabalhadores em mercadoria e dessa forma aliena o trabalhador como ser humano. Marx defendia que a classe operária deveria se rebelar e tomar o poder e instaurar um Estado socialista provisório, que ele chamou de a ditadura do proletariado. Depois de cumprir a missão de organizar o sistema coletivista e liquidar as classes sociais, essa ditadura se dissolveria e chegaria por fim o comunismo, que segundo ele seria uma sociedade sem classes e sem a exploração do homem pelo homem. Inspirado em suas ideias, parte da população mundial empreendeu a Revolução Socialista com o objetivo de coletivizar as riquezas e distribuir justiça social. Em 1959, revolucionários cubanos derrubaram a ditadura vigente no país e instauraram um governo socialista que sobrevive até os dias de hoje. Com o fim da Guerra Fria, a economia de Cuba sofreu um forte impacto, pois parou de receber ajuda de outros países socialistas. Eu vou começar agora com um cubano que vai mostrar pra gente como é que funciona o regime socialista em seu país. Vem cá. Eu vou conversar com o músico cubano René Ferrer. Ele mora no Brasil há 6 anos. René, como é que funciona o sistema socialista em seu país? O sistema socialista em Cuba vino para bem, muito bem para Cuba em aquele tempo, em 59. Depois teve uma crise muito forte, nos anos 60 e também nos anos 90. E pouco a pouco foi desenvolvendo uma teoria diferente de um socialismo, ¿no? Um socialismo que já tinha uma cara cubana, já não era um socialismo, um comunismo russo, já era um socialismo mais cubano, que tinha algumas flexões, algumas coisas que variavam, ¿no? Em seu sentido. O que, por exemplo? Dentro de Cuba se creó la Bolsa Negra. Sí, la Bolsa Negra es una economía interna de la población. Una economía que se mueve dentro de la población, fuera del sistema económico estatal, ¿no? del Estado, ¿no? ¿Cómo es que es el nombre? Bolsa Negra, le llaman Bolsa Negra porque es el comercio, ¿no? Es como aquel que vende pescado, aquel que vende sabón, aquel que vende aceite, no sé, se crea una comunidad. Com o fim desse mundo bipolar, né, do comunismo, capitalismo, esquerda e direita, como é que ficou a economia de Cuba? Deu oportunidade a que se evoluíssem outras ideias em relação à economia cubana, ¿no? Cuba está mais aberta hoje? Eu acho que Cuba está muito mais aberta, acho que a economia já tem uma base, tem pilastres já fortes como a exportação é muito forte em Cuba, o turismo também é muito forte, sostém um pouco a economia cubana e também outro pilastre que foi um fenômeno que surgiu según los acontecimientos que fueron, ¿no? Personas que fueron saliendo del país, familias antes de la revolución y después de la revolución, que suministran, sí, mandan un dinero para Cuba, para las familias que ficaram lá. Então há uma remessa de capital, de gente que sai do país para os cubanos. Para os cubanos. Então, mais ou menos, isso criou um pilastre, que deu uma coluna que é muito forte também na economia cubana, não? Então, essas remessas são trocadas por um dinheiro cubano, ¿me entiendes? Esse dólar, esse euro são trocados. Y así el Estado cubano puede comprar, comercializar con otros países, comercializar con el mercado internacional con esa moneda. Conhecer Adam Smith e Karl Marx é obrigatório para quem quer aprender um pouco mais sobre a economia que move o nosso mundo. O Globo Ciência de hoje encerra com algumas das imagens mais emocionantes do século XX. Até a próxima. Tchau.